Então é o nosso contexto de estudo do dia de hoje, para o qual nós desde já agradecemos a atenção, o interesse, e vamos começar o nosso primeiro módulo, que é o módulo que nós estamos chamando de formação e desenvolvimento mediúnico. É um texto que nós trouxemos baseados em Allan Kardec mesmo. Depois que Allan Kardec, na segunda parte do Livro dos Médiuns, examina os fenômenos, a natureza dos fenômenos, classifica e define os médiuns nas suas diversas nuances, ele vai abordar um tema que ele chama formação dos médiuns, e abre com um tópico intitulado desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento, a gente deve ir logo na raiz da própria palavra. Desenvolver significaria o quê? Tirar do invólucro, tornar claro, tornar um processo compreensível racionalmente. Então, ele vai estudar a questão dizendo que a formação e o desenvolvimento dos médiuns, ele vai se focar muito mais na psicografia, que era a mediunidade para ele mais fácil, a mediunidade que todos gostariam de praticá-la pelas expressões culturais que ela iria apresentar. No tempo de Kardec, a escrita era o fundamental para que o conhecimento fosse passado. Não existiam gravadores, então o conhecimento praticamente era um conhecimento cultural que se passava pela tradição e, sobretudo, pela expressão da linguagem escrita. E ele vai dizer, logo de saída, nós colocamos ali algumas coisas que ele vai tratar nesse capítulo, que a gente pode repetir rapidamente, e ele define as condições facilitadoras, que são aquelas que vocês estão lendo, e mais outras que nós não colocamos para não encher muito a transparência, o slide, quando desistir da tarefa e quando interromper. Allan Kardec diz que uma coisa muito importante, que não há características que definam a mediunidade pelo aspecto da antecipação. Olhando uma pessoa, nós nunca vamos saber se ela é médium ou não é médium. Não há características aparentes do ponto de vista orgânico que definam a mediunidade. Então, a mediunidade, ele propunha naquele momento que ela só seria reconhecida pela experimentação. E ele recomendava que as pessoas experimentassem. E era muito compreensível o interesse do codificador naquele momento. Não existiam centros espíritas, a divulgação da doutrina, ela passava pela informação dos lares, foram nos lares amigos em que o magnetismo se manifestou, em que as primeiras expressões do conhecimento espiritual vieram à tona para todos nós. Então, há-se que experimentar. Então, não se pode, por exemplo, olhando uma pessoa, dizer assim, você é médium. Não há como identificar se uma pessoa é médium ou não é. É a experiência e a vivência do próprio indivíduo que vai definir. No contexto do trabalho, ele refere-se que um outro médium
poderia ter numa espécie de presciência, de conexão com revelações espirituais, poderiam imaginar que alguma pessoa tivesse potencial mediúnico por informações vindas do mundo espiritual. Mas isso só se revelaria para o próprio indivíduo quando ele começasse a viver a própria experiência. Então, experimentar para ver se nós somos médios. Há um capítulo de André Luiz em que ele estabelece, no livro Missionários da Luz, uma proposta. É um livro de 1945. Então, o Espiritismo ainda não tinha, talvez, raízes muito profundas dentro do movimento espírita. E ele analisa um grupo de pessoas que, talvez, penso eu, atendendo à própria proposta de Allan Kardec, se reuniram para experimentar o processo, para ver se eram médiuns. E então o instrutor Alexandre vai orientando André Luiz na visita do grupo. Então ele visita um cavalheiro, estava de lápis na mão e praticamente nada acontecia. E eles comentavam entre si que a espiritualidade não estava, de certo modo, estimulando, eles não estavam sendo merecedores de coisa nenhuma, porque há muito tempo que eles estavam naquela postura de expectativa natural e nada acontecia. Um outro cavalheiro também estava em posição de pegar o lápis para a psicografia e nada acontecia. Uma senhora também foi auscultada e verificou-se que ela pretendia a incorporação ou psicofonia e, naturalmente, nada acontecia. E Alexandre, então, vai comentar que a mediunidade, como o fogo divino do Espírito Santo, dependia, não era algo tão completamente mecânico, não era uma proposta mecânica, precisava de condições para que pudessem ser colocadas em condição favorável para o seu despontar. Então ele vai examinar o primeiro cavalheiro que está querendo psicografar. É uma pessoa com profundas amarguras na área da sexualidade. Mas eles todos ali pensavam que a mediunidade era algo completamente transcendental, que não dependia de forma nenhuma do fisiologismo humano na sua característica de expressão. Então, aquele homem atormentado pela sexualidade, embora casado recentemente, apresentava realmente grandes dificuldades no seu aparelho sexual. E larvas estavam lhe invadindo todos os departamentos da área reprodutora. Ele passa a examinar a outra pessoa. Era um companheiro também ligado a outros tipos de viciação, era ligado a outros tipos de vícios. Examinou a pessoa do sexo feminino que pretendia o trabalho da incorporação, e ela era uma pessoa que não tinha disciplinas na área da alimentação. Então o corpo apresentava-se completamente engordurado, o fígado aumentado, e ele vai examinando as disposições orgânicas e deixa-nos uma lição. A mediunidade, nós não sabemos quando ela vai aflorar na vida de cada um, ou se vai aflorar de modo ostensivo, ou se vai se favorecer do aspecto inspirativo pelas nossas disciplinas morais e emocionais. Então, examinando todas essas questões, nós vamos definindo, então, que
Hoje em dia, qual é a natureza do processo? Nós experimentamos a questão da mediunidade? Experimentamos, sim. Eu acredito que todos nós deveremos experimentar, não naquele sentido de convocar uma sessão para colocar o lápis na mão, mas quando nós nos tornamos espíritas, nós temos um compromisso de desenvolver a nossa espiritualidade. Ao desenvolver a nossa espiritualidade, nós já estaremos favorecendo uma maior conexão com o mundo espiritual, uma conexão com o nosso anjo guardião. E todos nós, quando estamos na doutrina espírita, e se tivermos vontade de experimentar, de conhecer o processo, essa é uma aspiração lógica e natural, e deveremos nos preparar para isso, para que estejamos à altura da convivência com o mundo espiritual superior. E então a gente se torna o quê? Trabalhador da casa. A gente se envolve nas disciplinas do trabalho da casa, se torna um colaborador efetivo, começa a promover as providências, começa a trabalhar o nosso mundo íntimo, as disciplinas naturais, no processo da alimentação, no processo da construção do nosso pensamento. Tudo isso já é a preparação. Na hora que a gente acha que está pronto, que conhece a doutrina, porque é necessário o conhecimento da doutrina, nós poderemos pedir permissão à casa onde a gente atua. Gostaríamos de frequentar o trabalho da mediunidade. Pode ser que o dirigente diga, no momento nós não temos disponibilidade para absorvê-lo em algum grupo. Espere que se forme um novo grupo, ou espere que surja uma vaga dentro do grupo. Mas o trabalhador tem direito a aspirar esse conhecimento espírita, para que a mediunidade possa... Ele então vai para um trabalho mediúnico. Quando lhe for dado o acesso, ele vai para o trabalho mediúnico. E dentro do trabalho mediúnico, a gente não sabe o momento em que a mediunidade pode aflorar, ou se ela vai aflorar efetivamente no aspecto ostensivo com que Allan Kardec coloca para cada um de nós. Não importa que o processo seja ostensivo, mas que abra-se para nós um panorama de identificação maior com a espiritualidade. Porque alguns serão médiuns ostensivos. O que é um médium ostensivo? É aquela pessoa que tem facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, que tem facilidade de anular o seu próprio pensamento e a estrutura das suas próprias emoções para permitir que os espíritos se comuniquem por intermédio da sua expressão nervosa, seja acionando os mecanismos da fala, seja acionando essa enervação do braço para a psicografia, seja desenvolvendo o aspecto do olfato, do ouvido, da vidência, nas suas diversas expressões. Então, a mediunidade, nós já estaremos num processo experimental, natural, dentro da reunião mediúnica. Poderemos passar uma vida toda e não acontecer nada, mas poderá acontecer a mediunidade ospensiva, mas a mediunidade natural, esse contato inspirativo, essa ligação com os benfeitores, elas se aprimorarão inevitavelmente na medida que a gente promove as disciplinas, que a gente fortalece a nossa religiosidade, que nós nos tornamos trabalhadores do bem. Então, Allan Kardec estabelece esses requisitos. Recolhimento é indispensável para o aprimoramento da nossa mediunidade, ou o aparecimento dela, ou o não aparecimento da mediunidade ostensiva, mas a abertura da nossa inspiração para todos os trabalhos
que nós deveremos executar, não só na reunião mediúnica, mas em todas as práticas da nossa organização, daquele grupo espírita que nos acolhe. É importante, é um trabalho em grupo. Não devemos nunca nos isolar no aspecto da mediunidade. Eu vou ser um médium isolado, eu vou receber os espíritos em minha casa, eu vou estar somente eu e eles. Não, é um trabalho em grupo. Allan Kardec às vezes recomendava que o psicógrafo, por exemplo, pudesse ensaiar, desenvolver um pouco, exercitar um pouco em sua residência, mas fundamentalmente o grupo facilita o trabalho da mediunidade pelas irradiações coletivas, pelo processo próprio da sociedade. Quando nós nos agrupamos, nós somos seres que nascemos para conviver, para viver em grupo fraternalmente. É necessário um guia experimentado. Esse guia experimentado que Kardec se refere, não são os mentores, não. É um guia humano, é uma direção segura, é um presidente de sessão, como a gente usava, o diretor da reunião mediúnica, que tenha competência, conhecimento para nos assistir, nos assessorar, para nos orientar nas demandas. Quando há essa figura importante do contexto, naturalmente o mundo espiritual estará mais facilmente conectado. E não ir para o trabalho mediúnico com ideias preconcebidas, identificar a natureza dos espíritos. Não, nós podemos identificar a qualidade dos espíritos, mas sem nenhuma preocupação, por exemplo, de desenvolver mediunidade para falar com os meus afetos queridos, despreocupar-se de qualquer interesse pessoal imediato. É uma doação universal. Nós nos inserimos num contexto de nos oferecer para o desenvolvimento moral da própria humanidade. E então Kardec diz que nesse processo de treinamento, quando sentirmos a mediunidade ostensiva, há um momento de desistir, e ele fala, ao constatar que se é médium improdutivo, ou que nada produz de sério. Às vezes a gente está com um processo de psicografia, e os ditados não avançam, as coisas muito corriqueiras, muito simples, ora um sim, um não, uma frase curta. Então a gente experimenta. Chega um momento em que a gente deve fazer a autocrítica do nosso trabalho e, em vez de tentar essa mediunidade ostensiva, ampliar a nossa capacidade de sintonizar com o mundo espiritual pelos canais abençoados da inspiração, é muito mais produtivo, natural e lógico do que a pessoa continuar a exercitar aquela mediunidade que se fragmenta, que não apresenta um desdobramento natural. Porque a tendência da mediunidade não é que o médium deva aspirar o brilho da mediunidade, mas pelo menos que seja um processo seguro, que nos leve a cada vez melhorar mais a nossa expressão. E muitas vezes é o próprio mecanismo biológico, a condição humana, a condição nervosa do médium que não dá margem a esse desenvolvimento natural. Quando interromper, ao constatar que há um espírito que se diverte. E aí a gente precisa estabelecer uma discussão mais ampla. O que é isso? Na psicografia, são espíritos que começam a colocar frases sem nenhum contexto, às vezes letras graúdas demais, como se fossem coisas
extravagantes, aspectos que não trazem nenhum conteúdo informacional. Mas na psicofonia, o que seria isso? Os médiuns, naturalmente, quando afloram a mediunidade ostensiva, eles trazem um compromisso no seu primeiro momento com aqueles espíritos com os quais ele se comprometeu no passado. É a chamada mediunidade de provas. Então, a primeira clientela do médium são esses espíritos com os quais ele tem dificuldade, com os quais ele tem comprometimento. Mas o médium não pode permitir que as suas faculdades mediúnicas sejam utilizadas para o divertimento. Por exemplo, na psicofonia, o espírito que quer se comunicar a toda hora, a todo momento, ele vem na reunião uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e fica usando da mediunidade. Então é necessário que o médium interrompa o processo. Ele mesmo, ele mentaliza: olha, eu já lhe dei oportunidades, não vou mais lhe ceder campo, não lhe darei mais campo na minha mediunidade. A minha faculdade, ele é o seu administrador. Então, quando ele perceber que ele está sendo utilizado para o divertimento, para descaracterizar a sua própria mediunidade, em desrespeito à própria mediunidade, que é uma faculdade abençoada que Deus lhe concede, ele tem o direito de fazer a autocrítica para evitar que o espírito o alugue insensatamente e demoradamente para um processo obsessivo dentro da sala mediúnica. Então, o processo obsessivo, ele é de fora da sala mediúnica. Às vezes nós temos ligações com essas entidades, eles nos atormentam, inserem o pensamento dele no nosso, mas na sala mediúnica, o processo obsessivo não deve continuar por muito tempo. O médium dá campo uma vez, o doutrinador dialoga, orienta, 1, 2, chega um momento que dentro da sala mediúnica aquele processo tem que ser interrompido, senão o médium terá fatalmente comprometida a expressão da sua mediunidade. Então, esses aspectos da fase inicial, Allan Kardec faz formação de médiuns. Muita gente diz: o médium não se forma. Mas o termo, Leon Denis também usa essa expressão, formar o médium. Formar é aquele momento em que o médium vai aprender a controlar as suas forças nervosas. Quando ele aprende a controlar as suas forças nervosas para permitir o transe de uma forma equilibrada, esse é a etapa que corresponde à formação dos médiuns. Mas isso não quer dizer que os médiuns, vamos dizer assim, estejam prontos. A mediunidade se configura de uma forma quase acompanha o desenvolvimento do homem nas suas diversas expressões. Então a gente tem que ter muita paciência, às vezes, por exemplo, com os médiuns novos. Tem médiuns que são médiuns de uma encarnação só, não têm experiências acumuladas. Outros já foram médiuns, já trazem o mecanismo esculpido nas estruturas da própria alma. Para esses, a mediunidade e a encarnação é uma própria continuidade. Entender também que a mediunidade ostensiva e a mediunidade inspirativa para a doutrinação é um processo que não se constrói aqui na Terra, já é uma programação estabelecida do mundo espiritual. É o que diz André Luiz em Os Mensageiros. Há um diálogo muito interessante. Tobias vai apresentar André no Centro de Mensageiros, e André Luiz está pensando que o Centro de Mensageiros
é um lugar para mandar cartas, para mandar mensagens. Não, é muito mais do que isso. Formam-se companheiros que devem dar exemplos dentro da vida e dentro do mundo para realmente se tornarem cartas vivas. Saem daqui do centro de mensageiros centenas e centenas todo ano. E André fica assim, então, logo mais a terra estará renovada. E o que é que os Espíritos dizem? André, uma coisa é a preparação, outra coisa é a realização. Um grande número de médiuns não conseguem realizar as suas tarefas. Um grande número de doutrinadores não conseguem realizar suas tarefas. Então, esses aspectos a gente considera e estabelece uma programação natural para que a gente possa crescer na nossa mediunidade, se for extensiva, crescer na nossa mediunidade, se for inspirativa. Como? Fazendo disciplinas, meditando, servindo mais, amando a doutrina. O importante é que Deus utilize-se de nós da forma como nós podemos desempenhar-nos no trabalho que Ele espera de cada um de nós.